venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes. Será que não está na hora? O presidente brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja. Olá, estamos começando o capítulo do dia 31 de janeiro de 2020 do podcast Os Três Poderes. Hoje eu sou Augusto Nunes, estou aqui no estúdio da Veja e tenho o prazer de ter a companhia da Dora Kramer, que não está no Rio, está aqui. Estaremos em companhia também do Ricardo Noblat, em Brasília. Eu dei uma notícia no último podcast, Noblat, a teu favor, dizendo que não havia nenhuma ligação entre o aumento da criminalidade no Recife e a tua presença na cidade. Agora, eu só quero completar que também não há nenhuma ligação entre a queda da criminalidade do Recife e a tua presença em Brasília. É verdade. Tá? Coisa tem nada a ver com a outra. Nada a ver. Vamos lá. A capa da Veja dessa semana trata da epidemia do coronavírus. O vírus do medo é chamado. E o subtítulo é: a propagação do coronavírus se acelera e o número de mortes cresce, provocando pânico em todo o planeta. Mas o mundo está bem preparado para combater uma nova epidemia. Como trataremos desse assunto certamente nos próximos programas, nós vamos começar hoje com uma matéria especial que tem por título Operação Supremo. Deputados e senadores articulam na surdina plano para afastar o ministro da Justiça de qualquer disputa eleitoral até, no mínimo, o ano de 2028. Quem assina é Larissa Borges e vamos começar a rodada com Ricardo Noblat. Olha, esse seria um casuísmo capaz de deixar corado, envergonhado, o ex-ministro Antônio Carlos Magalhães, que foi o todo-poderoso governador da Bahia e manda-chuva por lá há muito tempo. O que se trama é o seguinte: vamos convencer o Moro. É assim que líderes partidários, e não só líderes, mas o próprio presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, estão tramando. Vamos convencer o Moro, não, vamos convencer o presidente da República, Jair Bolsonaro, a indicar o Moro para a vaga que se abrirá no fim deste ano, no Supremo Tribunal Federal, do ministro Celso de Mello, que é o decano da Corte. Como o Bolsonaro atraiu para o governo o Moro com a promessa de fazer o ministro, nada mais razoável que se apressasse a fazer e não demorasse a fazer. Agora, com que intuito? Não é só de resgatar uma promessa, não é nem necessariamente de dizer eu sou um bom pagador de promessas. O intuito era o seguinte: põe ele lá, enquanto a Câmara, até antes disso, aprovaria um projeto que já tem lá na Câmara, que exigiria o seguinte: olha, uma vez que você seja nomeado ministro do Supremo ou de outro tribunal superior, você, se sair de lá, resolver um dia largar a toga e sair para se candidatar a alguma coisa, tem que cumprir um período de carência de 6 anos. E aí você não poderia, quer dizer, isso na verdade seria uma forma de afastar o Moro da possibilidade de virar ministro do Supremo agora, no final do ano, como o Bolsonaro havia prometido originalmente, e de depois, mais adiante, dizer, não quero, agora eu quero ser candidato a presidente. Seria uma forma desses políticos e do próprio Bolsonaro se livrarem do Moro. Se isso não é um casuísmo escandaloso, eu não sei o que é. Dora Kramer. Pois é, concordo, Noblat. É um casuísmo, assim, é digno de constar no prefácio do manual do casuísmo, né? Porque esses caras estão com medo do Moro a ponto de... É uma turma até que, em tese, sempre tem agido contra o Moro, que não tem grande simpatia por ele. Então, a gente é de supor que uma gente que não gostaria de vê-lo na posição de ministro do Supremo, porque, como o próprio Moro disse, para a carreira de um magistrado é o ápice da carreira, fantástico, bom, mas para que isso não seja algo
que o favoreça a ponto dele, como você disse, poder amanhã ou depois se candidatar à presidência da República, vamos amarrá-lo na cadeira do Supremo, porque o mais importante aqui, por essa urdidura que eu duvido que dê certo, né? Porque você tem que fazer uma combinação que, pelo amor de Deus, né? E combinar com o Senado inteiro, porque tem que aprovar o nome do Moro, enfim. E aprovar essa lei também. Combinar com o próprio Moro. Não, combinar com o Moro e combinar com a mulher do Moro. A mulher do... né? Então, eu acho que o medo que se expressa aí, para resumir, espremendo essa fruta... O que eu acho que sobra é um tremendo do medo desse Sérgio Moro vir a concorrer à presidência da República, sabe? Olha, o Noblar, ele lembrou muito bem do Antônio Carlos Magalhães, mas há uma diferença, né? As operações que o que o ACM urdia, geralmente davam certo, eram espertas, tal. Essa... Aí, como lembrou a Dora Kramer, quer dizer, é coisa de cabo eleitoral do Sérgio Moro. Vou dizer por quê. Primeiro, eles estão lançando formalmente a candidatura do Moro, tornando inevitável a candidatura dele, seja lá em que ano acontecer. Mas eles esquecem que o Sérgio Moro tem 47 anos só. Se ele ficar bloqueado, digamos que ele fique algemado, a toga, até 2028, ele terá menos de 60. Continuando, é a idade em que as pessoas se elegem para a presidência da República, nessa faixa, mais ou menos. Agora, veja bem, eles vão dar ao Moro, eles não vão botar numa clausura, ou eles vão dar a ele a TV Justiça, para o horário eleitoral, que dura o tempo todo, porque hoje o Supremo, o que acontece no Supremo é acompanhado de perto por milhões de pessoas. O que fazem os ministros, para o bem e para o mal, aí o povo acompanha, e ele pode perfeitamente sair de lá como candidato imbatível, depende do comportamento dele como ministro. Então é o tipo do complô que, se fosse contra mim, eu faria questão de liderar, eu apoio. Agora, tem o seguinte, eles poderão alegar, e certamente alegarão, e estou dizendo os que pensam nessa manobra, o seguinte, olha, hoje em dia já é previsto em vários estatutos que você, quando desempenha uma função importante no governo, no Estado, você tem que, antes de voltar, digamos assim, à iniciativa privada, você tem que passar um tempo de quarentena. Tem até, se eu não me engano, períodos estipulados para isso, num caso ou no outro, caso de ministro. Poderia fazer sentido isso, não fosse realmente o que isso esconde, que é o medo de que o Moro seja candidato a presidente da República. Mas poderia até fazer algum sentido noutra situação, noutro momento. Agora, essa matéria revela também uma outra coisa interessante, que ela é a primeira a revelar. É que no dia em que o Bolsonaro voltou da Índia e no dia seguinte ou no depois se reuniu com o Moro pela primeira vez, depois daquela confusão passada e recente de tira o Moro, demite o Moro, não demite o Moro, nesse dia em que eles se encontraram, o Bolsonaro teve uma outra ziquezira e chegou a pensar em novamente afastar o Moro por conta de quê? De uma fotografia onde apareciam o Marcelo Bretas, o chefe da Lava Jato do Rio de Janeiro, que tinha sido visitado por Moro, e nessa fotografia aparecia também o diretor da Polícia Federal, que o Bolsonaro gostaria de ver pelas costas. Bolsonaro viu nesta fotografia uma espécie de recado. Veja que paranoia. Recado que o Moro estaria passando para ele ao se exibir com o diretor da Polícia Federal e o Bretas, o juiz, lá no Rio de Janeiro. E aí teve que o pessoal da turma do Deixa Disso lá
correr e convencer o Bolsonaro a não fazer mais uma confusão, a não reabrir mais uma ferida que aparentemente estaria cicatrizando. Essa questão, na verdade, do Moro e do Bolsonaro não vai se resolver nunca. Eles poderão se tolerar, conviver por conveniência de cada um deles, mas isso aí é como um cristal que quando você racha, trinca, não cola mais. Olha, o Moro, ele não age impulsivamente, né? Ele é tranquilo, ele engole os sapos possíveis aí, não engoliria, por exemplo, o fatiamento do ministério, mas também não faria muito barulho, eu acho que ele se afastaria. O problema, não existem ministros indemissíveis, o problema é que se você demite o Moro, se o Bolsonaro demite o Moro, ele não tem como explicar. Quer dizer, o Moro, ele se diz leal ao Bolsonaro, só vai apoiar a candidatura do Bolsonaro e tal, e ele tem uma vida própria, luz própria. Né? É um cara que a presença dele ajuda o governo. A saída só provocaria prejuízos. Só prejuízos. O Bolsonaro não lucraria nada com isso aí. É por isso que ele não vai demitir, gente. É isso aí, eu acho que não. Não vai demitir de acordo com a lógica e o bom senso do ser humano. Salvo uma maluquice. O cara fica doido, pronto, aí demite. Mas, Dora, quando você diz não vai demitir, eu até concordaria com você por todas essas razões expostas e muito bem expostas pelo Augusto. A gente diz isso, ou pensa assim, porque a gente leva em conta uma série de modelos que a gente construiu ao longo do tempo, que foi ali, comparando o governo que tal é o que eu tal, chamo de normalidade. É. Eu estou chamando de normalidade, isso. E que aí a gente tem que levar em conta que talvez não haja uma situação normal. Dora, não seja tão bem educada. Não é um governo normal. É tudo menos normal. Ao dizer que não é um governo normal, eu não estou dizendo que necessariamente seja um governo ruim, péssimo, pior que já tivemos. Não é isso. Apenas ele não se rege pelas regras, vamos dizer, ao longo do tempo estabelecidas. Pelos parâmetros normais, é isso mesmo. Um presidente da República que é capaz, como foi Bolsonaro, e não faz tanto tempo assim, de antes de sair do Palácio do Alvorada, se abaixar para olhar se debaixo do carro que ia levá-lo tinha alguma bomba, alguma coisa, pelo amor de Deus, com a segurança toda que tem, é uma pessoa que vive em estado de pânico. Ele também, que várias vezes não gosta nem de aparecer, vamos dizer, nos jardins, achando que pode um drone aparecer lá em cima e dizimá-lo. Não é um governo normal, por isso que não dá para fazer previsão, por isso que a gente erra tanto em previsões que faz. Quando eu digo a gente, eu estou falando de jornalistas de uma maneira em geral, os analistas, porque não dá. Uma pessoa que é capaz, o presidente da República é capaz, como ele foi essa semana, de em 48 horas, ou em menos do que em 48 horas, demitir alguém da Casa Civil porque teve um comportamento completamente imoral. Readmitir no dia seguinte a pedido do filho e menos de 12 horas depois demitir novamente, como é que você vai fazer previsão? Mas você vê que essa maluquice aí, ela, tanto na demissão do cara, que usou indevidamente, como outros já usaram, mas aí aquela coisa, o Bolsonaro acordou invocado e achou que ficaria bem demitir. Aí depois atendeu o filho inadvertidamente e logo recuou. Por quê? Por causa das reações. Então ele demite também, porque é uma demissão midiática, uma vez que ele não demitiu, não era essa a regra para todos os auxiliares. Então foi uma demissão com uma intenção e depois o recuo, né, ainda bem, né, da readmissão do cara também foi de olho. E o parâmetro Sérgio Moro, quando ele examina o parâmetro Sérgio Moro, também é um parâmetro de custo-benefício para ele eleitoral, porque o cabra ali não é qualquer um, né?
Em matérias de voto. Seria até mais problemático do que se diz a Regina Duarte. A Regina Duarte é uma atriz, tem outra configuração, tal e tal, entendeu? Então eu acho que o Moro ele fica sempre de olho nessa questão da utilidade eleitoral. Ô Noblar, a verdade é o seguinte, né? Quando falam que o Bolsonaro é um político, também deve ser visto como um político tradicional, porque está há tantos anos no Congresso, eu acho que esse argumento morre quando a gente vê o comportamento dele nesses anos. Ele era um solitário, ele não fazia política, ele não tinha um grupo, ele não conversava com pessoas, ele ficava sozinho lá, isolado. Por vontade própria também. Ele está aprendendo ele está vendo como é que é a negociação política, as pressões, né, que vêm de várias direções. Agora, no cargo, você consertar o avião em pleno voo. De vez em quando ele atende. Ele começou a atender a pressões agora, porque antes ele não queria nem saber. Isso funcionou no caso do Moro e acabou determinando o comportamento dele também nesse caso aí do passageiro da Fabtur, né? Que precisa acabar. Não, precisa acabar com a Fabtur. Essa mordomia para todo lado é alguma coisa. E é bom, você sabe que esse caso foi legal porque os jornais levantaram, os veículos todos levantaram os casos nesse governo. Não vamos nem longe, porque em todos os governos, em maior ou menor grau, isso, como é que se chama? Fabtur. É isso, é uma farra. Né? E a farra continua. Né? Esse cara pegaram para Cristo, achei ótimo, porque isso levanta o assunto, levanta os outros e suscita a cobrança de, vem cá, por que só ele? E aí vai ou não vai adiante, sei lá, vai depender do governo. A gente se vê muito tentado a achar que tem um método nessa loucura. A gente não consegue, vamos dizer, admitir que não, vem cá, é assim mesmo, é uma coisa meio do momento, vamos, olha, tem mil histórias no livro da Thaís Oyama, que foi redatora-chefe da Veja, e que fala do primeiro ano do governo Bolsonaro, que nos mostra isso, a conversa dele lá na inicial, em 2015, com esse que está cotado, ou estaria cotado, ou esteve cotado para substituir o Moro, o Alberto Fraga, o ex-deputado Alberto Fraga. Sim, mas o material que ele nos fornece, a gente tem que ir analisando o passo a passo dele, porque se a gente concluir, olha, tudo um descalabro, a gente cruza os braços e vamos esperar o próximo descalabro sem fazer análise. E eu acho que a gente tem que enquadrar assim, dentro do parâmetro que a gente tem, porque eu estou entendendo o que você está dizendo, claro, e concordo com isso. A gente caminha num parâmetro que não é o dele, certo? Mas é o nosso e é o que a gente usa, e eu acho que é da maioria das pessoas, para analisar os fatos e as coisas como elas são. E de vez em quando ele tem que se render ao bom senso. Quando eu citei esse caso desse recuo, ele é maluco, mas não tropo, né? Porque ele é destrambelhado, mas não tropo. Ele faz o que dá na cabeça, mas não tropo. Porque quando a coisa pega e aperta ali o sapato, ele sabe direitinho se render ao bom senso. Eu não estou convencido disso. Me diz o que é que o Bolsonaro ganha mantendo o atual ministro da Educação. Que é uma unanimidade nacional. Quem te diz que ele vai manter? Noblar, deixa eu ver se eu entendo aqui, seu resumo. O que a Dora está dizendo é que ele tudo isso aí que você falou, é imprevisível, isso e aquilo, mas em determinados momentos ele sabe que precisa recuar e recua. Ele não contraria o tempo todo a opinião. Exemplo, não nomeou o filho embaixador, indicou o filho para a embaixada em Washington, não dava. Ele percebeu, então não avança nisso. Não tira o Moro, não vale a pena. É isso. Agora nós já entramos nas confusões da semana, aliás já mencionamos o ministro da Educação.
Essa semana, o governo... Geralmente a gente discute aqui problemas políticos vividos pelo governo. Agora, esta semana foi uma semana carregada aí de problemas administrativos graves para burro. Claro que tem tudo a ver com... Tem reflexos políticos, evidente. Mas mostra um problema de competência administrativa. Comecemos pelo ministro da Educação e o Enem, né? Enem e suas... Não, Enem e seus desdobramentos. E seus porque desdobramentos. Não para mais. É o SISU e cada hora é uma coisa. O desempenho dele... O Noblar fez essa pergunta agora. O que faz ele manter o Weintraub? Eu acho, Noblar, que quer dizer, é claro que não é da primeira pressão, na primeira coisa, tem aquela coisa da personalidade. Ele é teimoso. E como vários governantes, não é na primeira. Fernando Henrique era mais um cara, porque também percebia que o cara, entendeu? Na primeira, lembra uma demissão do Clóvis Carvalho, que foi fulminante, exato, porque também por causa de percepção, né, das coisas. Eu tenho a impressão que esse Weintraub não tem a menor condição. Eu não sei o que vocês acham, porque ele está expondo, enquanto ele expôs a performance pessoal eu vou chamar de bobajada, ou como gosta o Sérgio Moro, bobajarada, né? Que é daquele setor que também onde atua o presidente da República. Ok, mas a hora que começa a atingir a questão da competência, do funcionamento das coisas, funcionamento que atinge as famílias tão valorizadas, porque seus filhos são atingidos na questão do Enem, eu tenho a impressão, eu não estou comprando uma ação desse ministro, do mesmo jeito que não compro do Onyx Lorenzoni, mas isso a gente vai falar mais à frente, que é parte da confusão, né? Parte. O Weintraub, que eu acho, é isso. E mais, né? Acho que, uma vez demitido, uma hora ele vai ter que ser. Aí o Bolsonaro vai ficar numa enrascada, igual a cultura. A cultura ele não pode errar, não pode errar mais. Exatamente. O Regina Duarte ele não tem mais margem para errar, porque errou tudo que tinha direito. Na educação errou tudo que tinha direito, né? Trocou o Vélez pelo Weintraub, que é melhor, que é um 6 por uma meia dúzia, é muito pior. E agora ele não pode errar, não. Eu acho que ele tem uma dificuldade evidente para reconhecer o erro, né? Que é uma das melhores frases para quem é político, deveria seguir, todos deveriam seguir essa frase, não tenho compromisso com o erro, né? Que o Juscelino vivia dizendo. Ele tem uma dificuldade enorme, errei e tal. Você não pode, vou ficar no mínimo, hein? Você não pode ter um ministro da Educação que comete erros de português, ponto. Da mesma forma que você não pode ter um ministro da Economia que erre contas. Não pode. Não dá. Não dá. Morre aí. Agora, acontece um caso desse do Enem, o pessoal vem e mede o número. Como assim? Não, só morreram tantos em tal epidemia. Sim, só que se você é parente de quem morreu, é uma tragédia. Se você tem 6 mil estudantes com problema, é um problemaço. E se ele não entendeu ainda que se você se livra do ministro, você localiza o problema, né? Personaliza, diz, a coisa dele, mudei. Se você mantém, você vira sócio do erro e a pessoa te culpa. Eu concordo, Augusto. Eu gostaria era que um de vocês me explicasse por que Bolsonaro insiste em manter esse cidadão lá no Ministério da Educação. Ele não está insistindo agora. Até agora foi uma indicação, ele também é aquela coisa. Não pode ficar trocando, acha que implica... Ele vai esticando até onde dá. Ele já trocou, só a Secretaria de Cultura já teve 4 secretários, quer dizer, com a Regina, salvo engano, será a 4ª secretária de Cultura. Não, a peça não funciona, descarta. O que não pode. E aí a imagem não é minha, é usada muito pelo nosso colega, nosso amigo Hélio Gaspari. Você tem que abrir a quitanda todo dia. Aí quando você abre, você tem que ter o que entregar para as pessoas. Berinjelas para entregar. Berinjela e troco. E troco. Troco para dar. Aí não tem, a quitanda abre e tá uma zorra. Mas sabe o que é, Noblar? É o seguinte...
você nomeia... Eles não aprendem o que os cartolas do futebol aprenderam já, e que é um ato político. O time está perdendo, o clube troca o técnico, não querem saber. O presidente vai... O técnico pode até não ter culpa nenhuma. Neste caso, é uma ação política, pô. Você tem que se livrar do problema, porque senão você compra o problema, ele fica no teu colo. É isso que torna a situação mais incompreensível, né? Pois é, e por que ele não se livra disso? Eu acho porque que é teimosia. Ele não se livrou até agora porque ele é Bolsonaro, mas ele vai se livrar. Vai ser obrigado a se livrar. Vai entrar, vai... Então, você vê, isso desse exemplo que o Augusto está falando de localizar o problema e dar nome, principalmente dar nome, nomear o problema, foi o caso do INSS, né? É óbvio que a culpa, as coisas não se resolvem no INSS por causa da demissão do secretário. E que aquilo é um sinal de uma falta monumental de planejamento, de uma desatenção com o ato de governar e mais atenção com fazer teatros e atuar. E aí eu estou falando da figura do presidente, né? Não tem cuidado com o ato de governar. E a questão do INSS, esse retrocesso da questão de filas desse tamanho, que já é uma coisa que já não havia mais. Mas aí ele foi espertamente e... Eu acho que oportunamente, né? Vai ter que resolver o problema, que não vai adiantar. Demitir só o cara. Veja bem, mas ele nomeou. E você prepara uma reforma da Previdência durante um ano, discute durante um ano e você esquece que isso vai acontecer. É perfeitamente previsível, né? As pessoas vão se aposentar, estão confusas, querem saber, vão discutir datas e tal, e aí você não tem isso preparado. Não, e não tem tecnologicamente e de pessoal. Aposenta os funcionários do INSS, enfim. É uma falta de planejamento monumental. Denota. Eu acho que é muito problemático para o governo, hein? Porque a gente está vendo aí num sinal com coisas que afetam as pessoas diretamente, demonstrações sérias de incompetência. Eu acho que... Bom, não sei também, porque aí o Noblat tem razão, né? O cara também, ele atua num mood um pouco diferente. Porque eu tenho até que admitir que o Bolsonaro fez uma coisa inteligente recentemente. Quando ele pegou o vice-presidente general Mourão, Hamilton Mourão, e pôs para presidir a comissão da Amazônia, que vai regular as ações na Amazônia, etc. e tal, não só a preservação do meio ambiente, mas como desenvolver aquela região. Com isso, com esse gesto, primeiro, ele ocupa melhor o vice-presidente, que não queria ser chamado de vice-presidente decorativo, dá lá alguma coisa para o Mourão se ocupar, e parece que isso é o mais importante, ele dá uma escanteada no próprio ministro do Meio Ambiente. Porque o que é que o Ricardo Salles, tendo sobre ele o vice-presidente da República, qual é a importância que o Ricardo Salles vai ter mais daqui por diante? O Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, perdeu a interlocução internacional com os seus pares, com os seus equivalentes em outros países, e agora é o vice-presidente da República, que começa a ocupar esse espaço. Isso eu acho que foi uma jogada inteligente do presidente Jair Bolsonaro. E mais, Noblat, eu conheço bem o Hamilton Mourão, passei uns dias lá naquela região da Cabeça do Cachorro, quando ele comandava o pelotão de selva, lá que cuida das fronteiras, até onde é possível, das fronteiras do Brasil com a Venezuela e com a Colômbia. Ele entende para burro de Amazônia. Entende e muito. Ele é um homem, é gaúcho. Agora você conversa com ele, parece que ele nasceu por lá. Ele tem ideias muito interessantes, inteligentes, é um sujeito claro. Mas deram um lugar, é uma nomeação surpreendente até por isso, porque foi exata, é isso aí. Agora, veja só o comportamento do presidente, como é estranho nessa matéria também. Se o ministro vai bem e é muito eficiente, ele fica com inveja, fica sob marcação porque ela está ocupando muito espaço. Se o ministro é ruim, ele mantém porque ele não cede a pressões. Como dizia o Ulisses Guimarães, eu só ajo sob pressão, pô.
Só sob pressão, cara. É assim que você tem que fazer. E eles acham que não. Eu sou presidente, eu não vou atender. Tá aí, resolveu esse caso da Amazônia muito bem, por enquanto. Agora precisa deixar trabalhar o general. Sim, mas agora o Noblat lembrou bem. O Salles perdeu a razão de ser. Vestiu o santo do Mourão. Mourão recuperou a sua importância que tinha perdido no governo e agora desvestiu o Salles completamente. Então, se é com essa história que sempre ficam cobrando, o Sérgio Moro engole sapo, olha, em matéria de sapo, o Onyx Lorenzoni e o Ricardo Salles estão engolindo verdadeiros dinossauros. Não, né? o Onyx já chegou por aqui. Aliás, entramos no assunto. Já entramos que no falta Onyx. esse assunto. Ei, não vamos esquecer. Onyx, padrinho do Weintraub. Ele é que indicou Weintraub. E chefe do demitido do... E para quem está ouvindo e não lembra, não estamos falando dessa marca de carro, não. É o ministro Onyx Lorenzoni, porque ele estava tão sumido que eu não lembrava mais. Mas não esqueçam que ele é padrinho também do Davi Alcolumbre, que de repente virou surpreendentemente presidente do Senado, e não vai... Eu acho, no governo Bolsonaro não dá para achar nada porque você não tem regra, mas eu acho, até para não discordar da não, até para você poder achar à vontade, larga essa regra, então você não pode achar mais, vai achando, vamos lá. Não posso achar mais. Eu acho que o nosso Onyx não entregará fácil de bandeja esse cargo, como aparentemente o presidente da República quer que ele entregue. Não, ele já desembarcou aqui de volta das férias dos Estados Unidos dizendo, olha, eu não peço demissão. Não, mas não. Me lembra até aquela coisa do Delfim Neto, quando era o todo-poderoso chefão da economia no regime militar, que dizia, dessa cadeira eu só saio amarrado, né? E se eu me amarro na cadeira, eu não saio. O Onyx está dizendo mais ou menos a mesma coisa. Ele não vai pedir demissão, ele vai aceitar qualquer prêmio de consolação que o presidente da República lhe ofereça, por exemplo, ficar lá como a rainha da Inglaterra, na Casa Civil, ou ir para um outro ministério, ou até substituir esse afilhado desastrado dele que ele pôs lá no Ministério da Educação, porque o Onyx precisa se mostrar poderoso até pelo menos 2022, quando ele vai disputar o governo do Rio Grande do Sul. Então, como é que ele agora vai para a chuva, vai para o sereno, sem nada? Não, ele não vai pedir demissão, vai bater o pé e, ao contrário do Bebiano, que quando foi demitido pelo Bolsonaro, a pedido do Carlos Bolsonaro, Bolsonaro quis dar para ele um prêmio de consolação de ser diretor da Itaipu e o Bebiano disse que não precisava daquilo, saiu batendo a porta. Ao contrário do Bebiano, que teve esse comportamento, o Onyx não vai aceitar qualquer coisa, desde que não saia dessa órbita da República. Desde que ele possa ir ao Rio Grande do Sul, fazer palestra, batizado de boneca, fazer qualquer coisa para poder se candidatar. Porque veja bem, né? O Bolsonaro pode até achar que foi um gesto, a demissão do rapaz lá que viajava, como é que é? Vicente algo. Santini. Que tinha que ser imediata e tal, e não avisou o chefe em tese, que é o Onyx. Aí ele também não avisou que iria nomear de novo para algum cargo. E nem avisou quando ia demitir. Então, aí já é demais. Se o Onyx achou que isso aí é normal, ele realmente está disposto a tudo para ficar no cargo. Bom, encerramos a nossa pauta com rara agilidade aqui, tá muito boa. Mas eu queria que vocês fizessem os comentários que faltam aí, que temos um tempinho. Agora, o que por acaso não foi dito e que precisa ser lembrado. Dora? Olha, eu acho que a gente abordou dos assuntos da semana, eu acho que nós abordamos as coisas mais importantes que estão com destaque. Eu destacaria essa balbúrdia do governo, que ela engloba tudo que nós falamos, hein? Engloba cultura, tudo que está na mesa, a cultura, onde a Regina Duarte vai tomar posse semana que vem, engloba
A Jato Gate lá, o FABTUR, a questão da FAB, engloba a educação, a balbúrdia em que está o setor como a educação, 1 ano e tanto de governo depois, a Casa Civil, que já foi o coração do governo, onde se decidia, era o cargo mais importante, virou pó, ou virou suco, ou virou nada. E temos o INSS, meu Deus do céu, que você trata com as pessoas. Filas de milhões e milhões de pessoas, um negócio que não está funcionando. E eu acho que já dá para dizer, sem medo de errar, que o governo está emperrando, tão celebrado em alguns setores, como, não, está tudo funcionando a despeito do que diga o presidente. Não é bem assim. Tem coisas que estão tocadas, mas agora está pipocando, eu acho que isso é da maior importância, pipocando problemas sérios de gestão. Noblar. Eu acho que é um governo em vertigem. Quando eu digo um governo em vertigem, é um governo que está se desmilinguindo em várias de suas áreas e que eu não sei como é que, vamos dizer, como vai se rearranjar daqui para frente. Não estou dizendo que não possa, estou apenas dizendo que não consigo ver direito como será isso. Veja, nessa coisa de que a gente passou por cima, e é porque não era o tema que nos ocuparia hoje, do coronavírus, a gente está vendo os países mandarem aviões, buscarem os seus cidadãos que estão em situação difícil lá na China, ou que por estarem na cidade, que é o epicentro dessa epidemia toda, ou por estarem próximos, enfim, por quererem voltar apressadamente, urgentemente para os seus países, para não correrem o risco de serem infectadas. A Inglaterra já fez isso, os Estados Unidos está fazendo, a Austrália, Japão. Nós temos uma família de brasileiros nas Filipinas, infectada, ou supostamente infectada, pelo menos essa notícia, ela se repete todo dia. E o que faz o nosso presidente da República? Olha, não vou mandar buscar não, porque sei lá, depois eu trago e infecta a gente aqui. Isso não é um comportamento. Aí é bola dividida, né, Noblar? Porque pode estar em quarentena também. A família brasileira que está em Filipinas não está em quarentena. E outra coisa, essas pessoas... Os ingleses que voltaram hoje para Londres, os que estão indo para a Austrália, os que estão sendo resgatados pelos seus governos, eles são pessoas que estavam na área infectada, que estavam lá, como se chama a cidade? Wuhan. Estavam lá, não é nem estavam lá. Não, tem razão, tem agido com muito mais eficiência, mas pelo menos o Ministério da Saúde é transparente, está dizendo... casos aconteceram, coisa que não ocorria antes. A gente ficava... Os governos preferem camuflar essas coisas. A situação está sendo reconhecida, a gravidade, embora, claro, o desempenho não seja o ideal. Nós temos a família lá nas Filipinas e temos brasileiros nessa cidade chinesa e querendo voltar. E a gente não faz nada, o governo não faz nada. Só vou completar o que eu tenho a dizer. Eu basicamente concordo com o que a Dora estava lembrando agora, que é o seguinte: a economia, bem ou mal, aí, com mais lentidão do que se sonhava, ela está melhorando. Os resultados da economia permitem dizer o seguinte: o Brasil está melhor quanto à economia do que estava no dia da posse do Bolsonaro. Aí não é nenhum exagero dizer isso. Alguns ministérios funcionam bem, houve avanços aqui e ali, mas de modo geral se diz o seguinte: como os problemas são de ordem política, aquelas declarações amalucadas, etc., os problemas que os jornais mais destacam, como a economia pode ser determinante do ponto de vista eleitoral, né, na sucessão. Se continuar nesse ritmo, então está tudo bem. Agora surgiram problemas que comprometem a competência administrativa do governo. Isso pode mudar tudo. Porque não é só um assunto que você pode considerar secundário, porque opinião política, não. É administração. E estamos com problemas sérios
E isso, se não for resolvido rapidamente, tem consequências aí graves, evidentemente. Bom, terminamos aqui o podcast, o episódio de 31 de janeiro do podcast Os Três Poderes. Muito obrigado, Dora Kramer, que está aqui comigo no estúdio da Veja de São Paulo. Obrigado, Ricardo Noblat, e até a próxima semana.